Mari, tive que esperar os caras botar o papo em dia aqui pra começar. Agora sim, gravando, produção. Um ano, Boa né? noite, boa noite. Estamos Boa chegando noite. com mais um episódio do Boteco Podcast. Nesta quarta-feira. É gravado, né? Mas posso falar o dia que vai ser, não tem problema. Pessoal, aquele pedido de sempre. Se inscrevam no nosso canal no YouTube, deixa o likezinho lá. Hoje estamos com um convidado muito especial aqui, Bruno Souza, e também Estadual, o nosso convidado móvel, Gui Santos. que vai pagar uma pra nós hoje. Faça as honras aí, Convidado de Will. ocasião. Então, rapaziada, primeiramente, bem-vindos aí ao nosso boteco. Né? O papo vai ser hoje bem descontraído, bem leve. O Gui já tá acostumado com o boteco, né? Vive lá. É uma autoridade em É uma boteco, autoridade né? nesse papo. Diríamos, né? Honra. A honra. Aqui é o melhor boteco meu aqui. Tá melhor que o meu. Vamos tomar um ferrinho hoje aqui de leve, trocar uma Uma ideia. coisa. Mas então, cara, vou começar aqui já te dando umas perguntas. A gente deixa o papo rolar sempre aqui. Bora. Mas eu queria também, pra começar assim, conhecer um pouquinho mais o Bruno, não o Bruno deputado, né? Que muita gente conhece só a tua face que aparece depois que tu foi eleito e tal. Mas o Bruno lá atrás, assim, onde é que tu começou? Tu é daqui mesmo? Cara, eu sou daqui mesmo. Na verdade, eu sou. Ele capta da frente, tá? Fechou. Eu sou aqui, então. Pode subir um Pô, eu pouquinho, fiz tá? tudo que tu mandou eu não fazer, né, cara? Porra. Virou analfabeto mental, do nada. Do nada eu não sabia nem como Tudo que tu falou falar. pra- Enfim. Aí, eu sou de Barreiros, São José, mas acabei sendo Melhor bairro da Grande Florianópolis, diga-se de passagem. Então, sim, eu sou da rua Santo Antônio e acabei sendo vereador em Florianópolis, mas porque cresci, tinha muitas relações em Florianópolis. Mas tudo isso começou porque uma vez lá em 92, e agora denunciei a minha idade, né, cara? Porra, enfim, minha hora de vacinar tá chegando já, né? Mas 92, cara, eu fui numa manifestação de rua dos caras pintados, meus irmãos me levaram. Não tinha nem ideia o que era aquilo, mas eu achei o máximo, assim, aquele movimento, aquele pessoal junto, lutando por alguma coisa, não entendia nada, né? Era guri pequeno e tal, mas comecei a gostar desse tal de negócio político aí, e sempre acompanhei, cara, fui líder de sala, diretório acadêmico, Grêmio no colégio, sempre era a ovelha negra, né? Sempre era do contra de todo mundo, mas continua sendo, por coincidência, é uma sina aí. E aí foi isso, cara, sempre gostei, sempre tive esse interesse, acabei indo morar fora durante um tempo, quando eu tinha 16 anos, 15, 16 anos, e onde abri o meu primeiro negócio, eu digo que foi o meu primeiro negócio de sucesso, né? Abri uma república estudantil, cara. Então, fundei uma república já, e não foi como político, né, cara? Eu fundei uma república já, e isso com 16 anos, e foi meu primeiro empreendimento que deu certo. Aí voltei, continuei os estudos, abri alguns negócios também, começaram a acontecer, mas eu sempre gostando desse lado, sempre interessado por política. Fiz administração e contábeis na Federal e na UDESC, enfim. Eu não sabia da Federal, pensei que tinha feito só na UDESC. Não, sou contador, cara. Sou contador com muito orgulho, hein? Contador, profissão do meu pai, e que me ajuda muito, né? Hoje, né, cara? Sim. Hoje eu tenho um apreço pela realidade dos números, né? Então, pra mim, me ajuda bastante. Mas tu chegou a trabalhar com contabilidade e tal? Meu pai trabalhou muitos anos, eu tenho família minha família tem escritório que ele começou até hoje, enfim, mas logo quando eu me formei eu já tinha empresa, então eu já trabalhava, já estava empreendendo, e nessa loucura que é empreender no Brasil, né, cara, a gente vai achando que é natural, que é normal tudo que a gente passa, mas não é. Mas enfim, isso é outro assunto. Mas já empreendi, então acabei focando em empreender. Posso assinar como contador, e se você tem um contador e ele é bom, tenha uma boa relação com ele. Enfim, mantenha o seu contador. Sim. Então, assino como contador, mas nunca efetivamente tive meu provento, minha renda da contabilidade, não. Me ajudou muito na minha formação e é isso. E falando então, já que tu entrou nessa da tua renda, todo mundo sabe, pelo menos quem te acompanha, que tua renda não vem da política, né? Exatamente. Não, claro, hoje eu recebo um Sim, salário, mas eu empreendo já há muito tempo, então uma certa ainda um pouco jovem, consegui empreender e enfim, as coisas aconteceram. Então, quando eu me senti confortável,
eu me envolvi na política e aí a política veio depois disso tudo, né? Depois de muito tempo empreendendo. É curioso, porque eu sempre quis me envolver. Cara, eu tinha 8 anos, eu sabia que eu queria ser político. Eu nem sabia direito o que fazia, mas eu sabia que eu queria ser. Assim, o pessoal falava que queria ser astronauta, eu falava... Quero ser presidente da República. Eu quero ser presidente. Era bem isso, quero ser presidente da República. Era bem isso. A pessoa olhava, minha mãe olhava, tá bom, moleque. Fica quieto, vai lá. Sei lá. E o que a tua mãe falou quando ela viu que tu realizou teu sonho? Pô, primeiro ela não falou comigo, né? Ela ficou brava, né, cara? Primeiro ela não falou. Mas depois ela falou, meu filho... Você nunca me apareça nas páginas das páginas dos jornais, né? Ela falava que ela se referia às páginas policiais, né, cara? Sim. Ela falou, não quero ver filho meu nisso, envolvido com isso e tal. E, de fato, pelo menos, essa promessa eu cumpri. Nunca apareci nas páginas policiais, pelo menos. Na verdade até apareci, né, cara? Eu fui relator de uma CPI e eu acabei pedindo indiciamento de uma porrada de gente aí, né? Então, nessa ocasião, eu apareci, mas do lado contrário, né? Do lado pedindo indiciamento de quem eu achava que devia ser indiciado, né? Então ela falou isso, né, cara? Agora, enfim, teve muita gente que achou muita loucura na época, meu irmão achou uma opção um pouco exótica, né? Você se envolver com política. Você faz política, né? Eu acho engraçado isso. Geralmente vem de família, né? Pessoal, geralmente político no Brasil vem de família, assim. Então, ver alguém querer ser político é muito interessante, né? Ah, eu quero ser político. Você é alguma relação da geração, né? Primeira geração da família a ser político, né? Não tem um sobrenome de político, Collor, sei lá. Eu sou da grande oligarquia Souza, né, cara? Souza. Da grande família Souza, de Barreiros, do interior de Barreiros. A grande, né, do reino de Barreiros, lá da Santo Antônio, da província da rua Santo Antônio, né, cara? Fala aí, Bruno. Nessa toada aí que o Bruno tá comentando, eu já queria fazer uma relação aqui. Tem muita gente que fala que o político bom é aquele que não depende da política, né? Por não depender da política, não depender dos privilégios que a política te dá e tal, ele consegue trabalhar melhor, consegue ter mais ética, mais consciência social, assim, por não depender. O que tu acha sobre isso, né? O que tu acha do político que quer fazer carreira política, enfim, quer se prover daquele cargo que ele tem, né? E se o salário que hoje tá dando na Assembleia, pelo menos do Estado, né, de Santa Catarina, é compatível, se tu acha que é um salário alto, que é um privilégio mesmo, que tem que reduzir, enfim. Tu acha dessa... É um salário alto, sim, ainda mais tu comparar com Santa Catarina. As pessoas tendem a se comparar sempre com o maior salário que elas veem, elas tendem a se comparar com o grande empresário e tal, e esquecem de se comparar com o total da população. Em Santa Catarina, é curioso, nós falamos que Santa Catarina é um estado rico, né? Mas rico aonde? 82% das pessoas em Santa Catarina, 82% de toda a população catarinense ganha no máximo 2 salários mínimos. Então, é claro que se você ganha acima de 6 mil reais, você está nos 3% mais ricos da população. Então, você tem que se analisar sempre em perspectiva da população total, né? Então, claro, é um grande salário, eu sempre votei contra aumentos. Eu sou o deputado hoje mais econômico da história da Assembleia Legislativa, porque abri mão de tudo que eu teria direito, fora o salário, e vivo apenas disso. Então, a única coisa que eu recebo é o meu salário, que é onde eu pago as minhas viagens todas, as minhas como eu não uso diária, como eu não uso combustível, como eu não uso carro da Assembleia, como eu não uso nenhuma indenização por usar carro, nada. Então, minha locomoção pelo estado inteiro, eu mesmo pago. O hotel, eu mesmo pago. A gasolina, eu mesmo pago. Que é o que qualquer trabalhador comum faria. Ganha o seu salário e paga seu Exato. Não, e só nisso já sai na frente, né? Só de dispensar todos esses privilégios, só de dispensar tudo que tens aí direito. Entretanto, uma coisa que a gente tem sempre que falar é que, assim, muitas vezes a gente discute apenas isso. Apenas o salário do político, os privilégios do político. Tem que ser discutido. Novamente, eu sou o deputado mais econômico da história da Assembleia. Tem que ser discutido, eu acho isso importante, obviamente. Mas isso não pode servir para nós não discutirmos o resto. Por exemplo, só no governo estadual, no executivo, não estou nem falando em Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, só no executivo, nesse momento tem 1.400 pessoas que ganham mais que eu lá no executivo. Apenas no executivo. Então, quer dizer, nós temos hoje um auditor em começo de carreira, ele entra em poucos anos e ganha 30 mil reais, isso, com a minha idade. Então, quer dizer, isso é certo, isso é justo. Tem que ser rediscutido também. É certo, nós temos aí, em algumas carreiras, no Ministério Público, tem pessoas lá que facilmente ganham, tem uma remuneração de 60 mil por mês, juntando a verba remuneratória mais indenização.
Será que isso é certo em uma sociedade onde 82% da população ganha 2 salários mínimos? Sim. E nós temos que lembrar... E essa galera é a que luta pelos direitos de quem ganha 2 salários mínimos, né? Mas não faz porra nenhuma pra ajudar os caras. Luta coisa nenhuma, né? Sim. Porque nós temos... Cara, nós estamos vivendo agora uma reforma previdenciária. Déficit previdenciário... eu vivo dizendo isso, eles ficam loucos comigo. Déficit previdenciário é igual imposto sobre pobreza. Por quê? Porque imposto estadual é imposto sobre consumo. O Estado vive de imposto sobre consumo. Basicamente ICMS. ICMS é um imposto que incide sobre alimentação, energia e combustível. Os mais impactados por isso são os mais pobres, que têm maior parte da sua cesta de consumo comprometida com esses itens. Então, um estudo feito na Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul mostrou que quem ganha até 2 salários mínimos compromete 14,7% da sua renda só com ICMS. Já quem ganha 7 mil compromete 7,4%. Ou seja, os maiores pagadores de imposto estadual são os mais pobres. Sim. Então, qualquer gasto estadual, o salário do promotor que ganha 60 mil por mês, do desembargador que ganha 80, do deputado, qualquer gasto desse é pago prioritariamente e majoritariamente por quem ganha até 2 salários mínimos. Então, se você quer debater algum gasto público, se você quer dizer se ele é justo ou não, você tem que pôr isso em perspectiva. Por exemplo, eu acho justo dar um aumento para tal categoria. A pergunta certa é, eu acho justo cobrar mais impostos de quem ganha até 2 salários mínimos para pagar tal despesa. Traduzindo. Sim, é isso que significa. Então, assim, quem está lá lutando, quem ganha 50 mil e está lá lutando para manter um benefício, ou o sujeito é mal informado ou é mal intencionado. Não há como escapar de um dos dois. Acredito que na maioria das vezes é a segunda opção. Eu temo que sim, Mas, ô, Bruno, tu não segue aquela linha assim, né? Pode ser tons de cinza, não precisa ser preto no branco, né? Mas tu não segue aquela linha de, o deputado quer servir ao povo, ele tem que ganhar nada, ele tem que estar ali por causa própria, né? Por causa social, então ele não deveria ganhar salário pra isso, porque é algo nobre, assim. Não precisa ser assim também, eu acho, né? Porque ele tem que receber uma remuneração pra isso, né? Isso é uma impossibilidade técnica, né? Exatamente. O sujeito que, assim, tem países onde, claro, existem câmaras, por exemplo, em outros países. Eu estive na Alemanha conhecendo algumas câmaras de vereadores lá, e algumas câmaras que aí tu tem os vereadores que não recebem. Mas assim, eles se reúnem uma vez por mês e não são países que são tão criativos na hora de fazer leis. Então não há uma grande produção legislativa. O que é bom, Aqui, cara, assim, eu honestamente, eu trabalho no mínimo 10 horas por dia. Então, só na Câmara, no mínimo. Tem gente que trabalha mais, mas assim, eu trabalho no mínimo 10 horas para poder ler cada projeto, dar um parecer para cada projeto. E o meu trabalho lá é muito claro. Eu não estou lá para fazer o bem, eu estou para evitar o mal. Então se eu estou lá para fazer isso, eu preciso estar muito bem consciente de tudo que está acontecendo. E exige uma grande dedicação. Para você fazer isso, eu talvez... Enfim, eu abri mão de muita remuneração para estar lá, porque eu larguei mão de negócios e tal. Mas, enfim, é o que eu gosto, é a minha vocação. Agora, não sei se todo mundo poderia fazer isso, sabe? Se dedicar 10 horas por dia e não ter como uma remuneração São para ver. 10 horas na Assembleia, mais o motel, né? Desculpa, pessoal, pra quem não sabe, o Bruno tem um motel, administra um motel, tá? Não é bem assim, não. Isso é piada. Não faz essa... Não. Descomprometido, desculpa aí. Eu fico, cara, isso é um trauma, cara, porque tu imagina, na hora que eu começo não sei, conheço uma menina e começo a sair com ela, poxa, os pais ela fica num dilema, né? Se me apresenta como político, ou como dono de motel, né, cara? Pô, extremamente complicado, Bruno. Não queria estar na tua pele. Não queria estar na tua pele. Eu levo de infância, cara, desde pequeno. Os caras vieram aqui semana passada, o Café Setuba, eles contaram pra gente uma história parecida, não exatamente igual, né? Mas que mesmo caminho, assim, dessa história do Bruno. Que eles fizeram uma live pra arrecadar dinheiro, mas os caras fizeram uma live pra arrecadar dinheiro no Bocarra. É verdade, eu acompanhei isso aí. E daí, depois eles foram doar, tal, juntaram acho que 4 ou 5 toneladas de alimento, foram doar e as pessoas não aceitavam. Porque achavam que era oriundo do Bocarrão. Para, gente, que isso. Sacanagem, o pessoal vai falar e começa a conversar com um político, logo se torna...
Corrompido. Sacanagem aí. Absurdo, né? Receber doação por causa disso. Absurdo. Cara, a gente chorou de rir com os caras contando essas histórias assim, que é o mesmo que agora que tu contou, essa é uma coisa que eu não sabia, por exemplo. É legal que a gente... Cara, é muito massa desse podcast, é que a gente vai descobrindo um monte de história das pessoas que a gente não faz a menor ideia. É que não é só isso. A minha família trabalha há muito tempo com hotelaria e turismo, enfim, aí é uma coisa que a gente faz. Eu já fiz muita coisa. Já tive restaurante, enfim, tive restaurante em shopping, já inventei cadeia de restaurante natural também. Já fiz um monte de coisa aí também. O cara é empreendedor nato, mas ele não conseguiu fugir do caminho da política. Tava escrito já. Ele descobriu o lado ali de ser empreendedor, só tomando porrada o tempo inteiro, e eu vou resolver essa porra. Vou resolver isso aí por cima aqui, né? Foi mais ou menos isso mesmo, cara. Eu sempre quis me envolver na política. Aí, tava empreendendo, enfim, né, cara? E eu sempre olhava pra política e olhava assim, pô, alguém deve fazer alguma coisa. Eu sempre olhava, alguém deve fazer alguma coisa. Só que, cara... Pode ficar encostado só. Só que eu olhava assim pra trás e, pô, alguém tem que fazer alguma coisa. Eu olhava e não tinha ninguém atrás. Aí eu me dei conta que... Tu era o último. Que eu era o último da fila, cara. Exatamente. Ou a gente... Porque a gente tem essa mania no Brasil, né? Pô, os outros têm que fazer alguma coisa. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não tem os outros somos nós. Ou nós nos envolvemos, não tô falando pra todo mundo se candidatar, não é isso. Ou nós nos envolvemos, ou ninguém vai fazer mais no Brasil. Ou a gente, não tem ninguém, não tem um pessoal vindo aí disposto a fazer. Não, nós somos os que estamos aqui para fazer alguma coisa, né? A responsabilidade tá sobre a gente agora. Não, falta de pessoal empreendedor dentro das assembleias, né? Eu acho que falta muito isso. Falta pessoal que tá na labuta, que tem a prática, que sabe como gerar riqueza, sabe como é difícil gerar riqueza, que esteja lá para fazer as leis, compor as leis, enfim, né? Eu vivo dizendo que, infelizmente, as leis e as regulamentações, porque as leis são só uma pequena parte daquilo que orienta o nosso dia a dia, né? Nós somos dominados por normativas infralegais, né? Os decretos, os regulamentos, as portarias, tudo isso é infralegal. Não precisa ser votado. Então eu vivo dizendo que quem faz as leis e as regulamentações, infelizmente a maior parte, pensa que o leite vem da geladeira. Pensa que tu não entende o valor da produção, a dificuldade de se produzir, não entende que tu precisa acordar às 5 da manhã, tirar o leite, envasar o leite, distribuir o leite, colocar o leite na prateleira, vender o leite, alguém comprar e aí chegar na tua geladeira. As pessoas, muitos acreditam que o leite, você abre a geladeira e brota leite ali. Não tem ninguém ali na cadeia produtiva. Não é que ele só acredita, que pra muita gente é assim. Exatamente. Pessoas que, é verdade, é o problema de quem... Assim, não é uma regra, mas é o problema de quem sempre foi recebedor de impostos e nunca foi pagador de impostos. Não precisa ser um cara que vai vestir um terno amarelado com a gravata verde, tipo o Luciano Hang, assim, não precisa ser assim também, né? Embora eu ache ele bem engraçado, por sinal, mas acho que falta empresário se envolver, né, com política, assim, né? Pra realmente mostrar, né, pra quem tá ali, difundir um pouco do conhecimento de quem produz e que não é fácil. É que tem uma outra ponta que eu vejo também nesse caso, que é, às vezes o empresário ele consegue fazer mais através do negócio dele do que através da política, né? Dependendo do posto que o cara toma. Esse Exatamente. caso que o Gui falou, com certeza ele ajuda muito mais gente empreendendo do que ele ajudaria se ele tivesse num cargo. Mas eu concordo com isso e sempre falei isso. Mas eu comecei a pensar no seguinte, que, cara, se a gente tivesse nascido na Suíça e você não quisesse se envolver com política, tudo bem, cara, você nasceu na Suíça, você vai mexer no quê aí, né? Se você for mexer, você vai estragar, né, cara? Uma Disney. Você vai mexer no quê? Agora, no Brasil, cara, você não se envolver de alguma forma, nem que seja liderando a sua paróquia, o seu entorno, sim, você está fazendo uma loucura, porque você está vendo que está fazendo água ali no seu barco, que você tá dentro, e você está vendo que está fazendo água e tá fazendo água. Tá fazendo água, tá entrando água. E tu afundando. Entendeu? Então, cara, eu acho que no Brasil, a gente, desculpa, empreendedor, eu respeito muito você, mas nós não podemos nos dar o luxo de não liderar, pelo menos. E liderar, que eu tô falando, não é se candidatar, mas servir pelo exemplo. Servir pelo exemplo, liderar a sua família, o seu entorno, defender ideias boas, ter um senso crítico com política, não ser torcedor de político nenhum. Pelo amor de Deus, isso parece que é moda no Brasil desde que fizeram a República, né? Todo mundo sempre torce por algum político aqui, meu Deus do céu. Motociata. Torça por ideias, sabe? Torça por ideias, gente. Torça por... Não tenha lados, tenha princípios, sabe? E o empreendedor pode fazer isso. Isso foi uma coisa que eu reparei bastante do fundão eleitoral, no aumento ali,
Tipo, saiu ali a lista pelo menos dos daqui de Santa Catarina, né? Dos deputados federais que votaram a favor e quem votou contra. Pô, tu via ali claramente, assim, não tinha partido, tinha princípio. Então, tipo, teve gente do PT que votou contra, teve gente do Novo que votou contra, teve gente de vários partidos diferentes. Podemos arriscar dizer que o PT também teve alguns que votaram contra, porque também era contra o governo, né? Quem não, era um projeto que envolvia o governo e tudo mais. Ou confundiram, sei lá, né? Exatamente, né? Pensaram enganado, né, cara? Mas o que o Bruno falou, eu acho muito interessante, do senso crítico, é extremamente importante, porque invariavelmente se a pessoa vai liderar uma paróquia, tem gente que não tem senso de líder, não tem senso... Eu não acho que eu sou um líder nato. Na minha própria empresa eu tenho dificuldades para liderar, é muito difícil liderar uma empresa, mas eu acho que o senso crítico ele é o principal. Porque você tem senso crítico, você consegue defender as suas ideias, e as pessoas que concordam, que estão à sua volta, começam a ver, cara, esse cara tá defendendo um negócio que, porra, eu realmente passo por isso no meu dia a dia. Então vamos realmente se unir pra lutar contra ele. É isso que o Bruno tava falando, cara. Tu não precisa nem assumir alguma coisa. Por exemplo, só de tu chegar aqui e botar tua ideia na mesa, sem querer mudar a minha opinião, pode ser que eu já pegue teu princípio, já pense diferente. E a partir de pequenas pessoas e grupos, tu vai mudando, vai passando esse ideal, né, cara? Exatamente isso, cara. Eu não queria filosofar aqui, mas aquele negócio de, tipo, antes de querer mudar o mundo, mude você mesmo. Perfeito. É fato, perfeito. cara. Perfeito. Até mesmo porque, assim, ó, a gente tem... Seria muito fácil, né? Eu fico imaginando que tem... Às vezes pode ter pessoas que acham que nós vamos mudar o Brasil apertando uma teclinha lá no dia da eleição. Isso nunca vai acontecer. A gente não vai eleger a pessoa certa que vai mudar o Brasil. Não é assim, a mudança não é de cima para baixo, né? A gente está tentando mudança de cima para baixo desde 1889, faz pouco tempo. Então, a mudança é de baixo para cima, pô. É aqui na nossa paróquia, no nosso entorno. São uma multiplicidade... muitas e muitas milhares, milhões de células mudando de cima para baixo, né? Cada um mudando o seu entorno, 4, 5 pessoas, e aí a coisa muda como um todo, né? Cara, realmente... Até porque eu acho que a ordem seria assim, ó. A ordem seria, como tu falou, paróquia, comunidade, porque daí vamos criar os líderes que vão fazer parte das assembleias, que vão gerar as leis e tudo mais, e aí sim, de cima para baixo vai ter um retorno, porque as pessoas agora vão estar mais cientes da situação social e tudo mais, e aí vão criar leis ou não criar leis, né? Que é o mais importante, talvez não seja não criar leis, para não incomodar mais a gente que quer trabalhar. E assim tentar destravar, né, o setor produtivo, enfim. É que a gente nunca vai ter a sorte de eleger anjos, né? Eleger 513 deputados anjos, 81 senadores, um presidente. Isso não vai acontecer. Então, o que a gente tem que fazer é que nós, como sociedade, temos que criar um sistema de demanda e de crítica a tal ponto. Nós temos que ter tanta crítica em relação ao sistema, ao que nós demandamos, o que nós queremos do sistema político, a ponto de que quem não esteja na linha não sobrevive. Porque não dá para esperar apenas o bom senso do político. Isso é ingenuidade. Nós temos que ter um sistema que demande as atitudes que nós achamos corretas. Só que isso não existe no Brasil ainda, né? A gente está tentando criar, né? Cara, ainda tenho a esperança que um dia a gente vai chegar até o ponto de que um político vai ser respeitado tanto quanto um empresário. Porque eu vejo muita gente que venera políticos, né? Idolatra políticos. Eu acho que agentes que recebem os impostos, né, no geral, por exemplo, lá no judiciário, eu trabalhava no judiciário durante muito tempo, sou graduado em Direito, enfim, e eu via muita gente, né, pagador de imposto chegando lá, pessoas humildes, chegavam lá no judiciário e viam aquele palácio, ficavam deslumbrados e tudo mais, e eu fico pensando, cara, essa pessoa aí, ela não consegue entender que aquilo ali vem do dinheiro dela, e não consegue entender que o político, ele também, ele é resultado do dinheiro dessa pessoa. Sim. Ele recebe salário com o dinheiro dessa pessoa. Enfim, e às vezes não valoriza quem deveria valorizar, que é quem produz e quem, né, ou até ele mesmo, né, que produz e faz aquilo ali acontecer. Então eu acho que no dia em que o país chegar nesse ponto, em que o empresário, quem gera renda, o pagador de imposto for tão valorizado quanto o político, né, que teoricamente o pessoal acha mais importante, mas talvez até... elitista ou chique, eu acho que a gente vai estar num país decente, assim, um país mais igual. A gente inverteu a ordem a gente botou o carro na frente dos bois, né, cara? E eu sempre vivo dizendo que no Brasil, cara, se as pessoas soubessem os 3 Qs que eu chamo, né, que é quem paga a conta, quanto paga dessa conta, né, e quanto gasta com cada coisa, nós teríamos um outro país, assim. Infelizmente, nós não temos a consciência.
um estudo do IBPT mostra que 1/3 das pessoas acredita que não paga nem imposto, né? E, então é difícil. E sobre o que tu falaste, eu acho que não é nem só sobre, com o político só essa idolatria, é uma idolatria ao Estado, sabe? É um respeito ao Estado. Nós somos acostumados a servir ao Estado, não é o Estado que serve a gente. Exatamente. Então nós somos acostumados a servir ao Estado. Eu senti isso muito claramente, porque eu tenho um programa no meu gabinete que é o Fiscaliza SC, que é o maior programa, acabou se tornando um programa muito amplo, assim, e hoje nós fiscalizamos muito o Estado. Eu passei a minha vida sendo fiscalizado pelo Estado. Quando eu me elegi deputado, eu falei, agora o jogo virou, né? Agora eu vou fiscalizar o Estado. Aí eu fiz um colete, cara. Entendi agora as tuas motivações. Agora eu fiscalizo o Estado agora. Aí eu fiz um colete que igual aqueles de fiscalização, só pega da vigilância sanitária, igual, botei ali e tal, fiscalizando o Estado e Bruno Souza e tal. E, cara, foi a primeira vez que eu saí para fiscalizar, foi logo no começo do mandato. Eu fui para enfim, não posso falar o lugar que foi, porque o rolo ainda está acontecendo, mas eu peguei a lista de funcionários do lugar, eu tinha uma denúncia de que o pessoal não aparecia lá, né? Aí eu peguei, botei o colete, peguei a lista de funcionários do lugar. Aí fui lá pro lugar, pra esse setor público e comecei a fazer chamada, né, cara? Fazer chamada pra ver se... Chamar na escola, se todos estavam lá, né, cara? Mas o curioso foi que enquanto eu passava, cara, as pessoas que não eram do Estado, mas eram cidadãos, assim, normal, né, população normal, passavam assim, te olhavam assim com respeito. Opa, por favor, pode passar, fiscal. E, cara, eu tava usando um colete que eu inventei, tá ligado? Era um colete que não tinha poder nenhum, assim. Mas é um respeito ao Estado, né? Ao poder. Sim. Nossa, eu sirvo ao Estado. A gente tem esse condicionamento como pessoa, né? Uma outra vez... Que vem lá da monarquia, né? Como é que é? Vem lá da monarquia. Sim. Outra vez eu tava com esse mesmo colete no Ceasa, aqui em São José, cara... Poxa, passando a mesma coisa, as pessoas abrindo, assim, os fez abrindo pro fiscal, passava, meu Deus, gente, vocês não sabem que isso aqui é de mentira, esse colete é só simbólico, né? E aí uma moça chegou e, não, vem cá, você quer uma melancia? E me ofereceu uma melancia, assim, pra mim, só pra me agradar. Eu falei, não quero nada disso. Mas é uma... Não me multa, por favor, não me multa. Mas é mais ou menos isso, tá com o certificado do produtor rural. É uma cultura, assim, primeiro é um medo do Estado, assim, né? O medo da coerção, do poder que o Estado tem sobre você. Isso é muito triste, né? A gente viver num país que a gente tem medo do Estado, né? Do Estado, né? Que deveria servir a gente. Mas eu acho engraçado porque quando tu vai... tem alguns amigos, né? Que, enfim, tem posições políticas diferentes do Bruno, das minhas, do Bruno, enfim. E eu acho que o do Bruno... Eu e o Bruno somos... Não, é porque o Bruno... É que sério... A minha também. Toda vez... É que se toda vez que o Bruno for postar um post e eu compartilhar, os caras vão me bloquear no Instagram. Eu compartilho quase tudo, porque a visão é muito semelhante mesmo. Enfim, aí o pessoal fala assim, mas porque o Bruno é muito chato, né? Pelo amor de Deus, não deixa o pessoal lá. Mas é chato por quê, pô? É o teu dinheiro, cara, que tá ali. Não tem como ser chato com quem tá usando o teu dinheiro, né? O teu dinheiro tem que fiscalizar. Se ele vai lá e chega e faz uma chamada, né? Até parece de sala de aula mesmo, é uma coisa meio irônica mesmo. Mas é porque tem que ser feito, é o básico que tem que ser feito, né? Se tu for no HU ali, tu vai encontrar, né, com todo respeito aos médicos bons, aos médicos que vão e comparecem ao trabalho, tem muita gente que não tá lá pra trabalhar, e já é uma prática, às vezes, comum, ligar pro médico pra ir lá no plantão, porque não tá lá no sobreaviso, mas não deveria estar no hospital, enfim, ou diversos outros setores públicos ali. Então não é ser chato, é só cumprir o seu papel e pra utilizar bem o dinheiro do pagador de imposto. Se indignar, né, cara? Se indignar, principalmente quando tem... alguma coisa. Cara, e deixa eu ver uma coisa que isso eu reparo muito, assim. Tu nunca se incomodou porque a tua postura. Eu, particularmente, não diria agressiva, mas eu já ouvi bastante gente falando. Não, porque o Bruno, as ideias dele são legais, mas o Bruno é muito agressivo. Tipo, o que tu pensa disso, assim? Alguém já veio e também quis bater de frente, já te incomodou com isso, assim? Ou a postura essa de propósito também? Não, cara. Eu até me considero um cara muito moderado e calmo, assim. Só que às vezes a gente vê muita coisa que te tira do sério, né? Como, sei lá, escolas que não são entregues, às vezes uma comunidade inteira esperando, porque a mesma empresa picareta fez erro no projeto de novo, porque ninguém fiscaliza, porque a empresa não tá nem aí. Então lá, poxa, essas coisas começam a incomodar. Ou quando o governo enterra 10 milhões de reais em uma obra que está abandonada há 5 anos lá. Então, poxa, essas coisas começam a incomodar e às vezes a gente se passa um pouco na irritação, mas também demonstra um lado... Uma indignação, né? Eu sou humano, né, cara? Eu tenho emoções também, né? A gente fica incomodado com
esse mau uso. Esses dias, pô, eu tava na cidade de Rio das Antas, aliás, o trocadilho é perfeito, né? Porque tava em Rio das Antas e o pessoal começou a construir uma ponte, eu não tô brincando, uma ponte que leva nada a lugar nenhum. Eles construíram o meio da ponte. E ela deve ter sido barata. 7 milhões de reais. 7 milhões de reais. Então começaram a construir e assim, uma margem da... Opa, obrigado. Uma margem da ponte, quando na margem que eu estava, a ponte terminava em uma casa. Tipo, tinha uma casa, tipo, a ponte vinha e aí tinha uma casa na frente. Cara, imagina o cara construindo isso. Então, o que vai acontecer quando a gente chegar ali, né? O que vai acontecer quando a gente chegar ali? Só vamos ver. Só vai, vamos não, ver. então essas coisas incomodam, assim, né? Mas eu sei, eu tenho que controlar esse lado mais agressivo. Mas eu sei. eu tenho que ser mais... porque é indignante mesmo. Mas é que a gente vai ficando, cara, que a gente vai ficando... Mas é que ou tu faz isso, tu desconta a raiva, ou tu vai ter uma gastrite nervosa também, tá ligado? Vai conseguir internalizar aquilo, tu não vai conseguir. Vai ter que descontar. Mas assim, com o tempo eu tenho que mudar isso, cara. Com o tempo eu fui ficando mais amargurado, assim, sabe? Porque a gente vai... As coisas vão se acumulando, tu vai vendo coisa errada, aí tu vai ficando cada vez mais incomodado, e tu vai, pô, isso de novo. Hoje em dia eu vejo uma situação, eu já... Putz, deve isso que eu ia ser te perguntar, acontecendo. tu já chegou, tu acha que tu vai chegar numa zona, não numa zona de conforto, né, mas tipo de falar, puta, velho, não adianta mais, já tentamos de tudo pra mudar isso e vai ser sempre assim. Ou a tua missão é bem ao contrário, ir sempre até o fim, até o limite. Cara, eu assim, novamente, eu olho pra trás, assim, e vejo que se não for a gente, não tem mais quem, né? Talvez eu tenha... Esse avião tá caindo, tem paraquedas pra mim. Eu se parar tudo e for ver minha vida, talvez tenha paraquedas pra mim, assim. Mas não vai ter pro meu filho, né? Uhum. Não vai ter pra quem vir depois. Então, desistir é uma opção, como eu falei, um pouco doida, até porque esse barco vai afundar. Eu tô vendo que isso vai acontecer. Então, como é que eu vou desistir? Mas eu admito que acreditar no Brasil, às vezes, é muito mais uma questão de fé do que de evidência, né? Uhum. Você tem que ter fé que vai dar certo. Mas assim, eu também às vezes gosto de ver o copo meio cheio também. O Brasil, cara, o Brasil é um país que se tornou muito errado e o Nelson Rodrigues falava que que o Brasil não é subdesenvolvido à toa, foi trabalho de profissional. Foi muito caprichado, sabe? Foi muito bem feito um subdesenvolvimento aqui, porque complicaram muito, né? Só que ao mesmo tempo, cara, nós somos tão complicados que poucas coisas fariam com que o Brasil avançasse muito. Quando tem um efeito alavancagem, né? Quando você está tão complicado, poucas coisas ajudam muito já. Por exemplo, nós temos uma PEC 45 tramitando lá no Senado Federal, que é a da reforma tributária. Olha, nem é uma reforma audaciosa, nada disso. Mas se essa reforma... Tem vários pontos. É isso, mas não, né? essa não é do governo, né? A 45 é a do Bernardo Api. Se essa reforma fosse aprovada, que eu falei, não, é uma reforma, sim revolucionária, nada disso, não. Mas só se essa reforma fosse aprovada, nós teríamos um ganho potencial no PIB entre 0,5% a 1%, só com a aprovação dela, por ano. Ou seja, o negócio é tão errado que estou provando. Poxa, mas é claro, o Brasil gasta 1.500 horas para calcular e pagar impostos por ano. A segunda colocada é a Bolívia com 900 e tantas horas. Pô, a gente tá perdendo pra Bolívia. A gente tá... É sacanagem, né? Temos que chegar lá. Não, mas a gente tá com 600 horas a mais que a Bolívia. Nós temos um contencioso tributário de 70% do PIB. Contencioso tributário é o seguinte, é a quantidade de impostos que o cidadão fala que não deve, o Estado fala que você deve, e vocês estão em disputa para ver se quem deve ou não. De 70% do nosso PIB. Os países que têm o maior valor perto do Brasil têm 1% de contencioso. A gente tem 70%, cara. Isso é uma loucura. Então, tu imagina, se tu resolver isso, tu tem um ganho aí que tu cresce muito. Então, as coisas estão erradas, que poucas coisas ajudam muito. Mas eu sou otimista, tá? Eu começo a falar, parece que eu sou pessimista, cara. Eu não sou, cara. Eu sou um preocupado. É diferente. É o paradoxo do Bruno Souza. Tá ruim, mas qualquer coisinha melhor. Quando a gente chega no fundo do poço, exatamente, só dá pra subir. Exatamente, concordo. Mas é triste, cara, porque no fim do dia são pessoas, assim, sabe? Eu vejo o Brasil perdendo muito tempo com assuntos que são cortinas de fumaça, cara. Assuntos laterais, assim, que não vão mudar o Brasil, assim, a gente gasta muito tempo na internet, nos debates, debatendo coisas lateral, assim. Enquanto isso, nós temos 40 milhões de pessoas vivendo com R$89 por mês, cara. 40 milhões de pessoas.
Assim, e isso não tem mudado. Muita gente. E sabe... E não tem mudado e não é divulgado, né? Esse Não, é o- exato. é. E o pior, está piorando, porque novamente, meu lado preocupado, não pessimista. Mas, já bem claro. Mas, porra, a gente tá vendo, o Brasil tem empobrecido nos últimos anos. Nossa renda per capita, nos últimos 10 anos, diminuiu 5,4%. Nós ficamos mais pobres. E essa próxima década... Alguém ficou mais rico, né? A desigualdade até pode aumentar. É que é a média, né? Só A que média a média, caiu, né? mas... A população. E por que isso está acontecendo, cara? Porque nossa população está envelhecendo, ou seja, está saindo do mercado, nós temos menos pessoas produzindo. Sim, mudou a pirâmide. A pirâmide mudou, menos pessoas produzindo e nós não nos tornamos produtivos. Uhum. Se você tem 3 pessoas para pescar peixes numa ilha deserta para uma pessoa, se você pesca com uma varinha e pega um peixe por dia, talvez não seja suficiente, porque para você e para uma pessoa. Agora, a partir da hora que você tem 3 pessoas que não conseguem pescar e tem só você pescando, ou o pessoal vai passar fome, ou você Ou tu inventa... vai ter que trabalhar por todo mundo, né? ou você se torna mais produtivo. Aham. Inventa uma rede para pescar 5 peixes por dia. Só que o Brasil não fez isso. Nós não inventamos a rede. Nós não nos tornamos mais produtivos. A nossa produtividade, nossa produtividade desde 1980 cresceu 5%. Ou seja, então a gente está com menos pessoas trabalhando, menos peixe, para dividir para mais gente, e nós não inventamos a rede. E as pessoas trabalhando cada vez mais, né? Pô, pelo menos eu tenho essa impressão, cara. Eu vejo que cada ano que passa... Mais não no, sei no como TikTok mais. também, né? Tá tendo que É, entrar no tá tendo TikTok pra trabalhar. também. Não, mas aí ainda os caras ganham uma renda legal, tá valendo? Tá Ei, a gente tá no TikTok, tá? Não fala no TikTok. Além de a Me gente sigam lá no TikTok, né? Isso aí. Também tô lá. É que além de a gente não produzir mais, né, do que há 30 anos atrás, do que já há 30 anos, a gente tá produzindo no TikTok agora, a gente tem que entrar no TikTok pra produzir. Pô, o pessoal tem que parar de inventar rede social, Caralho, cara. é, Pô, né? Eu ia Pô, falar isso, vamos cara. fazer arroz com Eu falei, feijão pô, primeiro, tá depois a gente maluco. vai. Não, cara, O não cara dá pra acompanhar antes tudo, era bicho. Facebook. O Facebook até agora o cara já nem bota tanto mais, né? É, não, pô, Facebook tinha é só... Pô, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, cada dia surge uma parada nova, velho. O cara não acompanha mais. Surgiu agora há pouco aquele que era só de a sala que o cara entrava pra escutar as pessoas conversando. Clubhouse. Clubhouse? É, Clubhouse, sumiu, né? né? Isso aí sumiu. É, não Acho deu. que nem se passou, criou Foi o muito. hype mais meteórico já existia, Porra, já verdade, existente, cara. né? Eu deletei o app do meu E meu telefone Tem esses um dias. que até tá Aham. patrocinando, acho que o Brasileirão agora, que é aquele que tava dando dinheiro. Kawaii. Kawaii. Kawaii, Tá patrocinando. Pra bater Cara, é TikTok, algum campeonato. Ah, algum não, campeonato. gente, velho. mais um não. Como é que. Pô, não, cada não, vez que não, lança não, um, a gente tem que não, ficar. Não, e agora tá dando dinheiro, pô. Pô, Tem que entrar nessas É coisas. foda, mano. Tipo assim, ó, eu sei que é uma crítica não construtiva, mas é uma crítica que eu tenho a fazer ao sistema como um todo, assim. Pô, o cara senta, trabalha, estuda, elabora um conteúdo foda, aí tu passa teu conteúdo, porra, dá, sei lá, 50 curtidas. Aí vem uma pessoa lá e faz assim, Né? Famoso agora. 50 curtidas. Aí vem uma pessoa lá e faz assim. Tá ligado? Teve um indignado. texto que ficou famoso agora. Tem uma corrente agora que ficou famosa, uma mulher que tem a filha TikTok. Tirou, assim, né? Tirou a filha e tal. Achei bem interessante. Ela tem uma visão, né, parecida com a tua, claro, né? Mas é que eu acho que é meio contraditório, porque querendo ou não, é gerar valor, né? Produzir riqueza sim, gera valor, né? Então. Mas é um paradoxo legal, interessante. Porque por mais que pareça simples, pô, é o vídeo que ela tá lançando, mas ela tá gerando um conteúdo e um alcance sinistro para uma empresa, né? E a É empresa por vai isso que pagar por isso. o Neymar ganha mais que o professor universitário. Exatamente, o mesmo princípio, exatamente o É o mesmo mesmo princípio. E ao negar isso, talvez você esteja negando a realidade. Por isso que quando eu li o texto da mulher lá, a mãe da criança, eu pensei, pô, ela tem um ponto, sabe? Ela não quer botar a filha a ser exposta, ela não merece isso, até porque ela não tem capacidade, às vezes, até intelectual, De de entender, entender, racional, exato. Só que ao mesmo tempo ela também tá tendo a oportunidade de deixar a filha dela, tipo uma Maísa ali do SBT, que ficou rica com 12 anos de idade, a gente tinha 3 mansões na Disney, né? Os artistas lá da SBT, enfim. O que você faria se fosse rico aos 12 anos? Comprar uma mansão na Disney. Se eu tivesse a oportunidade que a Maísa teve, que aquela Larissa lá da SBT teve, pô, eu ia falar, mãe, desculpa, foda-se a minha cabeça, deixa eu ter essas mansões aqui. Ia ser com 12 anos. Depois Tu vai incomodar, então eu vou morar sozinho. Exato. Apesar que eu até hoje eu acho que a Maísa tinha uns 30 anos. Eu também acho. Quando ela começou, cara. Ela tinha um robozinho, ela era um robozinho. Pessoal, pedir só um controlado. minutinho de vocês aqui, produção, a gente já volta, é isso? É isso. Boa, isso. Intervalinho. 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 Pode falar gravando? O que tu vai falar? Pode, lógico. Então voltamos, prossiga seu assunto, por favor. Então, a gente tava aqui no papo, eu não vou deixar morrer, vou continuar aqui, vou continuar a minha história.
Mas eu fazia administração lá na UFSC. E quando eu entrei na UFSC, aquele prédio, o primeiro prédio ali que tem, que era do mestrado, doutorado e tal, tava em reforma. Que era onde faziam até os happy hours ali, o pessoal do CSE fazia happy hour e tal, tudo fechado. Cara, eu entrei em 2012 e saí em 2016. E eu saí e eu não vi aquele prédio pronto. Tá ligado? Tipo, 4 anos pra uma obra, a parada não ficou pronta. Eu não sei se hoje já tá ou não tá. Eu acho que nem hoje tá. Provavelmente não deve estar. Eu passei no CCJ esses dias, acho que não tá. Enfim, Cara, é foda, né? Absurdo. a gente só imagina que o Estado tem controle sobre as obras que faz, mas não tem, né? Porque o Estado, cara, ele usa o dinheiro dos outros com os outros. Às vezes você tem gestores, burocratas que têm consciência e tal, mas convenhamos que o incentivo não é dos melhores, né? Porque se você usa o dinheiro teu para fazer um negócio, se eu uso o teu dinheiro para fazer um negócio para ele, eu não tô nem pagando o custo disso e nem vou ser beneficiado por isso. Então o incentivo é terrível, né? O incentivo é o pior incentivo, né? É a pior forma de gastar dinheiro, né? O Friedman diria. Então não tem um incentivo verdadeiro. Porque quando tu usa o teu dinheiro com os outros, tu tem um grande incentivo para controlar gasto, custo e eficiência no uso do dinheiro. Quando tu usa o dinheiro dos outros contigo, tu tem um grande incentivo, então, para maximizar o que é entregue. Agora, quando tu usa o dinheiro dos outros com os outros, não tem incentivo nenhum, né? Cara, sabe como é que eu percebi? Uma das coisas que eu percebi isso, assim, pode parecer idiota, mas é bem real. Tipo, eu e minha mulher, a gente foi morar junto, e daí a gente falou, tá morando junto, junto as contas, né? Aí, pô, qualquer lugar que o cara ia passar o cartão, tu fala, tá, ela vai saber. Então eu tinha que gastar o dinheiro com consciência. Aí tu começa... Bota isso aí na edição. Logo quem? Não, aí o cara tem que saber onde é que eu vou gastar o dinheiro. Tem que saber, porque depois vai vir, pô, tomar cerveja quarta-feira, 10 horas da noite. Sim. Aí, é por isso que... Mas faz todo sentido o que tu tá falando, faz todo sentido. Porque o Estado gasta o dinheiro dos outros com os outros, que eles constroem uma ponte que no outro lado, na outra margem, tem uma casa. Então, o cara não tá nem aí. Cara, Sim. você imagina um cara construindo um negócio, né? O cara construindo a ponte, lá no Rio das Antas, lá, o cara construindo a ponte, e olhando pra onde ele tá indo, tem uma casa no caminho. Sabe, não é meu dinheiro mesmo. Tô ganhando pra isso? Tô ganhando pra isso. Exatamente. Agora, quem é que vai fazer isso com o seu dinheiro, não é verdade? Ninguém é que vai fazer isso. É uma loucura. Então não acontece. Então faz todo sentido. A UFSC, que nós falávamos de Joinville, poxa, é a mesma coisa. Construíram lá um esqueleto enorme, 70 milhões de reais gasto, e, cara, nunca vai ser usado aquele negócio. E o pior de tudo, eu fiz uma denúncia ao Tribunal de Contas da União. Aliás, obrigado, Tribunal de Contas da União, hein? Poxa, valeu, hein? Não aceitaram a denúncia porque falaram que a obra está em progresso. Como assim o negócio está desde 2008 lá o negócio? Tá ligado? Como está em progresso? Tá em progresso, né? igual o Brasil, né? Igual a bandeira do Brasil, tá em progresso. Tá acontecendo, mas está desde 2008 o negócio lá sendo feito, né, cara? E o aeroporto fantasma que eu contava, cara, o aeroporto é de 2003. No Planalto Serrano, foi construído em 2003, 63 milhões de reais gastos lá. Nunca nada pousou. Não, mentira. Realmente, eu estreiei... Eu vi uma mosca lá uma vez. Eu estreiei o aeroporto. Eu fui gravar um vídeo lá, e aí eu fiz o dronezinho que eu levei, pousar e decolar, entendeu? Primeiro objeto voador aqui. Primeiro objeto era pousar e decolar lá pro meu drone. Provavelmente tu vai saber me explicar. Desculpa o óculos, tá? Que eu tô incomodado com esse olho aqui. Que eu acho que é uma questão que entra nessa pauta aí também, são a questão dos terminais de integração daqui da cidade, né? Que alguns, acho que são dois, o do Saco dos Limões e o de Capoeiras, é isso? Isso, a Atlântica ali na... Atlântico, isso. E Atlântico. o Quebrou a porquê... escola? Isso, agora... ali onde todo mundo faz autoescola. autoescola. Eu acho que são dois exemplos que cabem nisso aí também. E por que isso não... Por que eles não... Foram planejados e aí na hora de entrar em funcionamento... Porque em última análise, é porque ninguém é nunca responsabilizado e punido. Porque assim, nós temos hoje no estado, eu vou falar o número aqui, vocês... Melhor, quantas obras vocês acham que hoje, em valores, quanto vocês acham que nós temos de obras paralisadas ou paradas no estado? Chuta. De quantas obras, só pra eu saber? No estado de Santa Catarina, paralisadas e paradas. Em milhões. É que eu não sei quantas estão no Já total. começa no milhão. Mas Não. paradas, sei lá... Vai em valores, só em valores. Acho que beira, acho que 500 milhões, quem sabe. 500 milhões. Manda, deve ser uns bi, né? diz aí, chuta um número. Bah.
Deve ser. Bah, Sei velho. lá, 2 bilhões. Manda. Eu tô por essa faixa aí também, 1 bilhão, 1,5. Nós levantamos obras só acima de 1,5 milhão de reais no nosso gabinete, junto com o Tribunal de Contas e com a Controladoria Geral do Estado, e nós chegamos a um valor de 31 bilhões de reais em obras paralisadas ou paradas. Soma tudo aqui, não chega nem. Não chega nem 100, pô. Em obras Cara, paralisadas ou paradas. Ou seja, é muita grana. Eu sou muito É ingênuo, cara. muito dinheiro. E, cara, e tá aí, tá em algum lugar, assim, sem gasta com o dinheiro dos outros e tal. Então poxa, é sacanagem, né? Demais, Gente, velho. por isso que eu, quando me elegi, cara, para deputado, eu nunca fui o cara eu nunca quis ser o cara que propunha muitos projetos de lei, né? Aliás, leis de procedência duvidosa é um negócio que a gente tem que conversar aqui também. Mas eu nunca quis ser esse cara, assim, que propõe muita lei, porque o incentivo é terrível, né? Daí você propõe um monte de coisa, um monte de bobagem. Mas, então, como eu não sou esse cara, que quero produzir um monte de lei para botar no santinho, que eu fiz um monte de lei, né? Eu entendi que o meu papel era fiscalizar o que o Estado faz com o nosso dinheiro. Porque, novamente, o Estado não tem dinheiro nenhum, né? O Estado só usa o que tira da gente. E aí comecei a me dedicar a essas fiscalizações. Então, por isso que eu digo que às vezes a gente vai ficando meio incomodado com o passar do tempo. Porque só vê absurdo, né? Só enxerga absurdo. É um em cima do outro, cara. Aí tu não. E a gente tá falando aqui, antes de iniciar, sobre a comunicabilidade do movimento. Porque assim, a gente sabe que todo mundo quer melhorar a situação do país, né? Seja qual posição política você for, mas a gente tem métodos, né? E quem tem uma posição política, entende que a posição dela é a melhor forma de melhorar a situação de todos, né? E a comunicabilidade é muito importante. Então, acho que o Bruno tá fazendo do fiscal, meio que fiscal do Sarney ao contrário, né? É muito legal. Pô. É muito legal, assim, a questão de comunicação é extremamente interessante. Fora isso também, a gente tava falando do TikTok também, que ele começou a fazer uns vídeos de TikTok. Deputado TikToker. Isso tem um alcance bizarramente maior, né? Ajuda muito no alcance e a mensagem fica ali na cabeça da pessoa. Pô, o que esse cara tem a oferecer? O que ele tem a sugerir que eu achei interessante ele fazendo isso aí? Às vezes o pessoal, algumas pessoas... Mas é quem geralmente discorda de você ideologicamente, né? Criticam, mas o que eu acho que as pessoas têm que entender é que quem faz política assim, geralmente não tem família, é familiar político, não tem padrinho político, faz campanha como eu fiz, sem grana, assim, muito nas ideias. Então a ferramenta que a gente tem são as redes sociais, né? Pra se comunicar. Isso é uma coisa que eu gostei que o Bolsonaro fez, que foi a parada das lives. Que ele faz direto a livezinha, falando o que ele fez ou o que não fez, do jeito dele, né? Daquele jeitão, mas... É a ferramenta, legal, né, cara? Sim. Principalmente quando nós, assim, por exemplo, nós somos liberais aqui, né? Não sei a posição de vocês exatamente, mas... Esse tá jogando, esse lado esquerdo da mesa. Aqui é. Não, o Will eu não vou falar porque ele é o dono do podcast ali, eu não posso falar. Vai dar merda. Primeiro episódio, pô. Esse primeiro episódio. Ele falou assim, se eu for cancelado, foda-se. Então, beleza, então. Nós que somos liberalzão, que não gosta de pobre sofrendo, né? Aquela coisa. Assim, cara, eu acho que a gente... a questão é muito importante, cara, porque a gente tá mudando essa imagem, né? A gente tá mostrando que, na verdade, ser liberal é justamente prezar pelos mais pobres, pelo dinheiro dos mais pobres, né? A cuidar com isso, responsabilizar quem infringe a lei, né? Através do dinheiro dos outros ainda. Mas tem uma questão que é extremamente importante, que é a comunicabilidade. Além disso, a possibilidade de mostrar as verdades por trás da política, né? Então, assim, hoje... E a tecnologia salvou o Brasil nesse sentido, porque se você for explicar pra alguém que, por exemplo, Lula 1, né, lá atrás, tinha Marcos Lisboa, Marcos Lisboa, depois veio pro INSPER, Joaquim Levy, Henrique Meirelles, né, que virou presidente do Banco Mundial. Os caras eram tudo liberal. E aí tu vai me dizer que, o Lula 1 foi o melhor governo. Tá, beleza, foi o melhor governo. Eu concordo que também foi um governo muito bom, embora pudesse ter sido muito melhor. A gente teve uma série de questões de macroeconômicas que ajudaram também a crescer o país, embora não tivesse feito as reformas necessárias. Mas a gente tem que mostrar para essas pessoas, cara, esses caras eram liberais, cara. Esses caras que criaram o Bolsa Família, né, que tiveram essa linguagem com as pessoas mais carentes. Mesmo que não declarem como, né? Mesmo que não declarem, mesmo que não tem que digam. ter a posição por trás do... Porque o PT, quando assumiu que foi o criador do Bolsa Família, obviamente que ele escondeu todo mundo que tava por trás ali, né? Cara, então... e política é engraçado, né? É muito narrativa, né? Como você coloca as coisas. Agora, o Partido Socialista estão presidindo Portugal. Se tu vê a política deles que eles estão fazendo... Extremamente liberal. Extremamente liberal, controle orçamentário, eles estão diminuindo o déficit público, eles estão abrindo economia, ou seja, mas aí ninguém se ruim porque é o Partido Socialista É fazendo. conveniente, né? Em pequena escala, eu vi isso acontecendo aqui comigo aconteceu isso.
quando eu assumi o mandato, Cheguei onde eu queria. eu não sei se vou falar o que tu imagina, mas quando eu assumi o mandato, cara, eu protocolei um projeto de educação domiciliar. Aí eu apanhei de todo mundo, cara. As rádios me ligavam só pra me bater, assim, né? Pra me botar em programa pra me bater. Mas tudo bem, não tem problema aqui. Quem lida com a verdade não pode ter medo de pergunta difícil. Mas assim, foi polêmico e tal. E aí, eu entendi, mas poxa, é um programa, é um projeto de educação domiciliar, porque eu não quero que as famílias sejam perseguidas por aquelas que fazem educação domiciliar, que elas não serão perseguidas. Mas todo mundo me ligava na rádio, você então quer acabar com o ensino tradicional? Você então quer impor a educação domiciliar para as pessoas? Pô, não era nada disso. Eu só não queria que as famílias fossem perseguidas, as que já fazem, não fossem perseguidas. Daí eu mudei, comecei a chamar de Projeto contra a Perseguição à Família Educadora. Pararam de me bater. Pararam de bater. É o mesmo projeto. Né? A forma, né? Mas tu pode botar o nome mais santo do mundo, que mesmo assim vai ter gente que vai achar que ali, na verdade, por trás é um grande farsa, né? Pra piorar a vida da pessoa. E tem o que uma galera não entende, que assim, ó, se o projeto que ele... Beleza, ele não vai influenciar na tua vida, vai influenciar na vida dos outros. Tu não tem que regular a vida dos outros, tem que regular tudo. Exatamente. Né? Então, tipo... Pô, quero fazer um projeto pra poder estudar em casa. Quem quer estudar em casa, estuda. Quem quer fazer educação em casa, faz. Tu quer ir pro colégio, botar teu filho no colégio, bota. Tá tudo certo, né? Não vai mudar o teu jeito de fazer. Um caso que eu achei extremamente interessante, que o Bruno até publicou os tempos, foi do queijo, né? E o pessoal que produziu o queijo em forma artesanal e tudo mais, pequeno negócio, era o pessoal, assim, que dá pra ver nitidamente que eles eram, tipo, contra a ordem capitalista e tal. Eu vi no post deles que eles botaram ali o post original, né? E foi interessante, porque colidiu bem essas duas teses, né? Afinal de contas, a gente quer a mesma coisa. A gente quer que eles produzam em paz e tenham, não precisa ter selo, tendo selo ou não. A gente quer que eles possam produzir. No caso do Bruno, imagino que possa produzir, mesmo sem selo, acho que deveria, porque o cliente deveria escolher se ele quer ou não o queijo da pessoa, deveria saber a procedência do queijo, enfim, não vale entrar no caso. Mas coincidiu esses dois gostos. Eu acho que esse discurso, essa narrativa tem que ser confrontada, sabe? Que a gente não quer que aquela pessoa produza, justamente o contrário. A gente luta para que eles produzam de forma mais simples, menos burocrática, né? Competindo com pessoas grandes, né? Porque o discurso do pessoal do queijo ali artesanal era isso, né? Que eles, o Estado tá oprimindo a gente quer fazer um negócio artesanal sem ter aquela coisa da industrialização, lutando contra a industrialização, querendo uma produção mais artesanal, e a gente não tá conseguindo. Mas calma, a gente também quer isso. A gente também quer que todo mundo produza da forma que queira. O negócio quem está oprimindo. Quem está oprimindo, exatamente. Mas eles botaram lá, o Estado, eles botaram bem grande, o Estado em letra maiúscula. O Estado não tá permitindo a gente. Então eles eram ou bem comunistas, né, querendo realmente contra o Estado, anarquistas, ou eles eram meio que, ou é o nosso discurso. Essa questão do queijo, cara, porra, bicho, é quase... Se a gente contar fora do Brasil, é uma loucura. Só pra vocês... Eu acho que ela é bem emblemática em relação ao que é o Estado brasileiro, o que é o Estado burocrático brasileiro, né? Nós temos aqui em Santa Catarina, cara, nós produzimos, sem brincadeira, queijos que estão entre os melhores do mundo, assim. Só que para essas pessoas irem participar de concursos na França, eles têm que ir com queijo escondido, cara. É sério, eles não conseguem ir lá, literalmente. Tu não pode levar comida de fora. Eles escondem na mala, o cara não pode, sem o selo tal, lá, eles não conseguem. Não é nem, não preciso nem ir pra fora. Os nossos produtores de queijo, tem um queijo serrano, que é um queijo extremamente premiado no mundo inteiro. Se for vender no Paraná, não pode. O pessoal aqui em Santa Catarina, em 2019, aconteceu essa perseguição ao queijo. Parece brincadeira que eu tô falando, mas essa perseguição ao queijo se tornou um negócio tão sério, cara. Não tô brincando, falando sério. Se tornou um negócio tão sério que em 2019 nós tivemos... Eu não tô brincando. Vou falar muito sério agora. Em 2019 nós tivemos o primeiro concurso de queijo sem degustação do mundo. É sério, cara. Maravilhoso. Cara, eu fico imaginando maravilhoso. Assim, o juiz, né? Chegando na frente do queijo. Lindo queijo. É um queijo. Próximo. Também é um queijo, né, cara? Mas podia cheirar pelo menos o queijo ou nem cheirar podia. Porque a vigilância não permitiu o consumo dos queijos, cara. Entendeu? Aí no final a vigilância pegou todos aqueles queijos e destruiu os queijos. O negócio tá tão sério, cara, que se tu passa aí na fronteira do Paraná com Santa Catarina com um fuzil e a polícia te para, pô, meu amigo, um fuzil, né? Pô, aí não, né? Agora se tu passa com um queijo, cara, põe na parede, tapa na cara. Pô, tem gente... Não é nem queijo gordo, amigo. Pô, pelo amor de mussarela não. É você que financia esse queijo, pô. Que financia essa porra aí. Tem gente traficando queijo dentro de fuzil, cara. É um negócio louco, velho. Porra, é verdade. Muito bom.
Porra, é uma loucura, a máfia é uma máfia do queijo, cara. Primeiro comando do queijo, cara. Sabe cocaína com queijo, sabe cocaína com queijo. É dentro, né, cara? Escondendo queijo dentro de cocaína, porra, cara. Mas é uma loucura, é uma disfunção, cara. É inacreditável, né? O Estado é uma loucura, cara. O Paulo Guedes, que ele fala que o Brasil, ele quer controlar minuciosamente o caos, né, cara? E é isso, assim, eu conto umas histórias pra você que você não vão acreditar, com o tempo que a gente perde com coisas desimportantes, assim. Eu lembro agora da história, não sei se vocês já ouviram, da história da Crocs. Um importador... A Crocs é o sandália. Aquela sandália de gosto duvidoso. Mas que faça justiça é bom pra caramba de usar. Bom. É bom. É confortável. Mas enfim, nada contra quem usa Crocs. Calçado oficial da pandemia. Você usa Crocs? Você usa Crocs? Você gostaria que seu filho usasse Crocs? Mas então, aí o importador foi trazer Crocs pro Brasil, uma carga enorme de Crocs, chegou E aí, quando você importa, você tem lá que classificar o produto, né? Porque o Brasil tem uma lista enorme de produtos para você classificar na hora de importar e você tem que dizer qual é o produto. Aí o importador foi lá e trouxe e botou Crocs, botou no produto que era análogo ali, né? Quando dizia, botou como sandália de borracha, quando importou. Aí veio a carga ao Brasil, chegou no porto, fiscal olhou, meu amigo, sandália de borracha... Isso aqui é um sapato impermeável. Cara, a história fica pior. Seria o primeiro... Assim, pior do que... Porque seria o primeiro sapato impermeável com furo do mundo, né? Você pensaram isso, é uma loucura. Mas a história fica pior. Aí o empreendedor, mas é sapato impermeável? Que droga. Então tá bom, né? Então é sapato impermeável. Foi lá, pagou a multa, enfim. Foi trazer a carga seguinte. O que fez o importador? Classificou como... uma sandália de plástico, pô. Não, classificou como sapato impermeável. Porque, afinal de contas, ele levou uma multa por causa que ele tinha dito que era sandália de borracha. Botou como sapato impermeável. Chegou no porto, sandália. Um outro fiscal. Meu amigo, sapato impermeável, tá tirando com a minha cara. Isso aqui é sandália de borracha. Aí ele, agora não. Aí ele não aceitou pagar a multa, recorreu ao CARF. O CARF é o órgão máximo deliberativo, administrativo, tributário do Brasil, onde você reúne uma mesa, dezenas de pessoas que ganham salários acima de 30 mil reais para debater o tema importantíssimo. Crocs é sapato, é sandália ou é sapato impermeável? Cara. Eu fico imaginando a discussão filosófica deles, né? Uns 8 caras ganham uns 40 pau por mês discutindo se Crocs é sandália ou é sapato impermeável, né, cara? Mas isso é Brasil, cara. Isso era um papo pra gente estar tendo aqui. Isso. Eu falei que eu não queria filosofar aqui. A gente podia resolver isso, né, cara? A gente resolvia pra eles isso. Mas isso é só um começo. Por exemplo, barra de cereal. É barra de cereal ou é chocolate? O Marcos Lisboa fala isso. É barra de cereal. Mas se tiver um pouco de chocolate? E protetor solar? É protetor solar ou é hidratante? Mas se tiver um pouco de hidratante, é o quê? Cara, eu te juro, essas são as discussões que existem hoje no nosso órgão máximo deliberativo tributário. E se estivesse ganhando nada, né? Mas ganha um saláriozão astronômico. O Brasil é esse caos, cara. A gente quer controlar minuciosamente o caos. É uma loucura, meu. Uma loucura. Enfim... Fora as nossas leis aí que nós criamos, né? Que eu vivo pegando no pé das leis de procedência duvidosa, né? Que a gente vive criando aí, né, cara? Esse negócio de procedência duvidosa é engraçado. Tem uma frase do Bismarck que ele fala que sobre leis de salsichas é melhor nem ver como são feitas, né? Aí, viu? Todo mundo riu. Aí eu contei esses dias essa mesma piadinha lá em Videira, em Santa Catarina. Eu contei, ninguém riu. É que lá os caras produzem. Estranhei, tá ligado? Porra, é o maior produtor de salsicha do mundo, tá ligado? Errou o time. Aí um cara no fundo assim falou: eu sei como é que se faz salsicha. Mostra aqui, ó. Mostra aqui. Mas enfim. Cara, o Marcos Lisboa que fala muito disso, né? Desse manicômio jurídico que ele fala, né? Sempre nas palestras dele, né, cara? O da barra de cereal ele adora falar também. E a questão ali do... Cara, é muito comum falar, né? No direito ali, pelo menos, é um jargão, praticamente. Que ninguém sabe todas as leis. É 80 normas por dia, né? Nascendo aqui no Brasil, né? Basicamente. Então, vários nomes de rua. Coisas aleatórias, coisas importantes e tudo mais. Aí, uma vez, na aula de direito administrativo, se não me engano, a gente tava falando sobre algumas bizarrices na lei administrativa e tal, em nível federal, lei de licitação. Aí eu falei assim, cara, mas por que a gente tá falando da lei de licitação se a gente pode estar falando da Constituição?
Porque a gente estava falando sobre a mecanização, a automação, aliás, da administração pública em nível federal, estadual, enfim. Aí eu botei lá o artigo 5º da Constituição, que é o direito dos trabalhadores, e estava lá no artigo 5º, algum daqueles dos incisos ali, que é um direito do trabalhador à defesa contra a automação. Tá lá na Constituição, no artigo 5º, se for procurar lá. A destruição criativa não existe. Não existe. Aqui, né? Vamos usar o colheres. aumento de produtividade via tecnologia é algo barrado por lei aqui no Brasil. Exatamente. Uma maravilha. Tá na nossa Carta Magna, na nossa Constituição, que é para dar as diretrizes do país, pro país crescer, que é um direito do trabalhador tá contra a automação. Isso é algo seríssimo. Tu tá dizendo assim, ó, cara, foda-se a produtividade, foda-se o maquinário, Pra foda-se quem bem de inventar capital. redes, né? Vamos continuar pescando de varinha. Exatamente. Pra o quem Milton, vem da internet, vamos continuar mandando carta. Milton Friedman falando lá da colher, né, lá na China, quando ele fez aquela expedição na China, falando que tinha que usar colher ao invés de trator, então, se tu quisesse emprego, né, porque o cara lá, o comandante lá do partido lá, que tava falou junto que não com era ele, apenas para construir uma represa, era um programa de Geração de empregos, de né? emprego. Mas, cara, um dia, uma pessoa de forma muito simples me explicou por que isso acontece, pelo menos nas questões das leis. Eu não era vereador, nada, mas tinha um amigo que era muito envolvido com política. E aí eu cheguei para ele um dia e perguntei, cara, por que tal vereador fez essa lei que não faz sentido nenhum? Bruno, não faz sentido. Mas vai ficar ótimo no Santinho. Na hora que ele fizer a campanha, vai ficar bonito ali. Então o incentivo é terrível, cara. Uma vez, gente, eu não tô brincando, de novo, eu não tô brincando. Faço essa ressalva, porque às vezes eu corro eu tô brincando. Uma vez, eu peguei bom, num país distante, não foi aqui no Brasil, nem em Santa Catarina, um país hipotético. Estava lá nesse país hipotético, e aí eu peguei 2 projetos de dois parlamentares diferentes para relatar, fazer um parecer sobre isso, porque os parlamentares fazem pareceres nas comissões sobre os projetos dos outros. Peguei 2 projetos diferentes, de 2 parlamentares diferentes para relatar, e os 2 projetos eram idênticos, mesmo tema, com o mesmo único erro de português nos 2. É o copia, mas não faz igual. Copia, mas não faz igualzinho. O que aconteceu? Trabalho de faculdade. O que aconteceu? Faculdade, Isso me instigou, meu Deus, mas é igual, instigou. Começamos a pesquisar. Cara, a gente descobriu que existe site que vende projeto de lei. Aí tu compra um pacote de leis lá, tu baixa, tu ganha 100 leis e tu é o parlamentar mais produtivo. Aí muita gente compra esse negócio e sai imprimindo. Aí é por isso que a gente tem um monte de lei, como eu falei, de procedência duvidosa, sei lá, né? Agora eu sei porque a gente tá no buraco, né? loucura, Agora pô. explica. E às tudo, né? vezes Eu pensei que era só no Instagram que o cara comprava seguidor e tal. É o gerador de lei, velho. gerador de Lero, lembra? Eu tava é. lá, gera Lero ali, tinha redação, né? Eu botava lá no site e nascia um monte de frase. E é capaz dos caras ainda passar como despesa administrativa E aí, pra nós pagar. E aí, porque eu falo essas coisas sem pensar que eu não sou convidado para amigo secreto no final do ano, eu não sei porquê, né, cara? Por quê? Mas enfim. Pô. Mas, cara, acontece aí um monte de lei de procedência duvidosa, tipo, e outras mesmo é criatividade, né? Eu nunca me esqueço de umas leis que eu já passei, assim, tive que passaram na minha frente. Sei lá, lei criou o dia do Saci, né? Vocês sabem que Florianópolis aumentou em 30% o seu turismo depois que criou essa lei, né? Ou então tinha uma lei lá que eu nunca me esqueci, cara, nunca vou me esquecer. Uma lei que obrigava médicos a ter letra legível. Essa aí é boa? É boa, né? Uma lei justa. Agora você imagina então a aplicação dessa lei. Tá lá o médico. O fiscal de caligrafia. Não, é lá o médico prescrevendo a tua receita. Aí você pergunta pra ele, mas doutora, é 6 horas ou 8 horas? Aí ele vai te responder, dá uma bobeada ali, a lei fica um garrancho, de repente sai um fiscal de trás do biombo. Peguei você agora, né? Cara, agora você tá multado aqui, aparece um fiscal ali, né, cara? Aí outras, eu lembro de outra lá, e tem a clássica, né, que é a lei que proíbe o sal na mesa de bares e restaurantes. O Brasil é um país curioso, que ideias boas, cara, a gente tem que lutar para que elas cheguem aqui na sala do lado. Agora, a ideia ruim, tu pensou, ela já chegou lá no Rio Grande do Sul, no Paraná, um negócio louco. É justa. Aí o pessoal resolveu proibir sal na mesa de bares e restaurantes, né? Pra acabar com a hipertensão. Enfim, aí o pessoal começou, um monte de câmara aprovou isso, mas o pessoal, como não é bobo nem nada, nas cidades onde foram realmente aplicadas essas leis, foi cobrado, o pessoal começou a ter algumas reações. Como, por exemplo, no Rio Grande do Sul, onde os garçons começaram a levar o sal no bolso. Então, o sujeito chegava, vai um salzinho aí na sua comida, ou no Espírito Santo, onde o pessoal começou a pendurar o sal no teto.
Então, eu te juro, não ficava na mesa, o pessoal pendurava só o pé, aí só fazia, entendeu? Cara. E não podia multar o sujeito. Ou Muito seja, bom. o pessoal cria leis, assim, às vezes, sem pensar muito nos resultados, né? Falei Às demais. vezes, às vezes. né? Eu me empolgo. Tem uma. Quando saiu os decretos ali da quarentena, né? Tinha muito bar que tava sendo obrigado a fechar ali às 10. Aí, pô, o pessoal tava reclamando, bar, hein? ficando. Muito que bar, fechar né? às Muito bar, né? Infelizmente. Aí, só que daí o governo estadual Tem foi. que controlar os bares, aí o número de bares, né? Aí o governo estadual começou a botar horário de início de comércio cada vez mais cedo. Né? Então Sim, botou sim. assim, era 7 horas, depois foi pra 6, depois foi pra 5 horas, né? Os bares e restaurantes. Aí o pessoal falando assim, cara, vai virar bar de after daqui a pouquinho. Aqui. A gente fecha às 10 horas da manhã, abre às 5, o pessoal vem depois da balada, depois das festas clandestinas, e não sabe o incentivo que você tá criando, é uma coisa absurda. É uma lei que a pessoa vai querer ou não superar. Então, inclusive, tem um bar lá, aquele bar aquele cara que é bem grosseiro, que faz... O capelão. do capelão, Aham. que aí É sensacional. falando pra fechar, porque na lei dizia assim, ó, fecha às 11 horas. Aí ele fechava às 11 horas e abria meia-noite. Cara, não, mas não falou nada eu da conheci abertura. esse cara, velho. Eu Conheceu? conheci o capelão, velho. Ele é Pô, sensacional. que honra, cara. Cara, Aonde que ele é? chegou... Aonde que é esse É em Viçosa, eu acho. Viçosa, Viçosa, né? né? Estado, né? O cara que É, não, explodiu não. no Ele- Facebook. Ele explodiu, assim, porque... Viçosa é aqui no Paraná? Não, é em Minas Gerais. Minas Gerais. Aí ele chegava, a lei dizia, começou a mandar todos os bares fecharem meia-noite. Aí ele fazia isso, botava todo mundo pra fora, meia-noite, fechava o bar. Na meia-noite ele abria de volta, entendeu? Aí, tipo, a lei não falava, hora de abrir. Aí ele ficou super famoso. Eu lembro que ele foi num evento que eu tava, que era um evento sério, assim, era um summer school, assim, e tal. Aí convidaram ele porque ele agita e tal. Cara, ele chegou levando um monte de cerveja, cara. Só que ele chegou causando, e ele chegou com um pacote de cerveja enorme. Aí ele chegou tirando da galera, mas cerveja, velho, tá ligado? Aí uns estavam meio distraídos, assim, levavam umas garrafadas. Meio doido. Não, bicho, é muito Ele é louco mesmo, ele é louco mesmo, ele é louco mesmo. Ah, e Ele esse- chegou tirando cerveja da galera, E é mas uns não a cara cerveja, que- né? A garrafa, né? Garrafa O cara se espírita. destaca por ser sincero, né? Sincero. Ó, comida de origem duvidosa, a Diz- cerveja e que o- talvez esteja gelada, talvez esteja mais ou menos. E o bar lota, né? Lota. Tem Não, público pra tudo, virou né? ponto turístico, cara. E aí a prefeitura aí quis oprimir ele e tal, porque ele ficou muito famoso e tal, e ele botava umas mesas na calçada. Aí na rua, assim, né, ele botava na rua, assim, as mesas, e a prefeitura falou, vamos pegar esse cara. Proibiu, aí começou a proibir colocar mesa na rua. O que ele fez? Ele alugou um caminhão, cara, enorme. Essa foto eu vi, pô. Essa foto eu Botava em vi. cima do caminhão. Era tudo ele esquematizando Porque os como já negócios. diz a camisa do nosso convidado aqui, né? Bicho, não, É, não pô, ouve, pode mostrar, por cara. favor, pra câmera aí, Não Bruno. gosta de concorrência. né? Não roube, o dá. governo É, detesta é isso aí, concorrência. cara. Essa É frase isso aí, cara. tá sempre comigo. É, Tá lá no essa gabinete, frase. né? Tá lá no gabinete, na plaquinha. Cara, deixa eu puxar uma. fala que eu tenho tava uma- querendo já faz um tempo já. Eu queria começar com essa já, que era polêmica, mas guardamos um pouquinho pro final. A gente tá falando em origem, procedência e tal. Cara, como é que conta a história pra nós de como que tu entrou na política? Por que tu entrou pelo PSB, Partido Socialista e tal? De onde que saiu essa... A minha se encaixa nessa aí. Cara, eu nem lembro disso, cara. Eu acho que tu tá te enganando, amigo. Não, eu tô brincando. Na verdade, cara, a minha resposta é... Obrigado. A minha resposta é a mesma que eu sempre dou, né? Mais vale um liberal num partido socialista do que um socialista em qualquer partido. Então, a minha tese é essa. Mas o que acontece? Agora, falando sério, o PSB aqui em Santa Catarina era o partido que tinha pessoas como o Paulinho Bornhausen, por exemplo. Então, que é uma pessoa que era do PFL, ligado à direita histórica catarinense, enfim. O PSB aqui em Santa Catarina não era um partido de esquerda, muito menos socialista. E foi o partido que me permitiu que eu fosse candidato. Então, enfim, não é fácil você entrar na política e ter o espaço para se candidatar, com alguma oportunidade de chegar. E o PSB me deu essa oportunidade. Só que eu sempre me declarei liberal muito antes de ser candidato. Eu sempre deixei muito claro quais eram as minhas convicções e minhas ideias. Então eu comecei por lá, né, cara? Mas pensa bem, cara, só num partido socialista eu posso evitar que um socialista se eleja, né, cara? Então também tem uma estratégia aí, né? Ah, boa. Eu? Minando por dentro ali, né? Claro. Não Lá adianta. dentro pra disseminar o... No meu partido atual, no novo, eu evitar que alguém se eleja, eu tô evitando que o liberal se eleja, né? Então não faz muita diferença, né? Agora, num partido socialista, se você entrar e se filtrar,
você tira um socialista. É bom que o PSB não esteja vendo isso agora. Exatamente. Por isso que a gente perdeu aquela eleição. Né? Não, aliás, porque a última vez que eles viram eu dando uma entrevista ou fazendo alguma coisa, pediram minha expulsão, né, cara? Que foi o dia do... o pessoal não tem senso de humor, cara, às vezes. Mas os caras não entendem piada, pô. O pessoal não entende piada. Entra no Partido Socialista e quer cobrar que os caras aceitam a piada. Pô, cara, eles não entenderam. Eu criei lá o dia do socialismo que dá certo e tornei o 1º de abril. Fiz um projeto para tornar o 1º de abril o dia que o socialismo deu certo, né? Mas era brincadeira, óbvio que eu não fiz esse projeto, né? Mas eles não gostaram muito. Eu ia falar que eu não queria que os liberais da mesa aqui ficassem bravos comigo, mas eu queria que tu contasse um pouco da tua viagem, que eu acompanhei bastante tu postou bastante coisa, da tua experiência em Cuba, velho. Acho que foi uma parada... Do caramba. Uma experiência, né? Realmente uma experiência de vida, assim. Eu precisava ir, né, cara? Porque eu vivo falando mal de... Qual foi o teu gatilho? Por que tu foi? Foi bem isso eu vou mesmo. lá pra ter certeza que eu tô falando certo. Né? Exato, exatamente. Poxa, eu assim, cara, todo mundo fala, todo mundo discute, mas pouca gente foi. Falei, eu vou lá ver esse trem aí, né? Eu sempre tô criticando os regimes autoritários, regimes de planejamento central. Vou lá ver esse negócio. E, de fato, é muito triste, né? Porque lá é um poder político que colocou toda uma população na miséria por conta do seu próprio poder político, né? Porque um grupo queria manter o poder e isso isso causou miséria de toda uma população. Então eu queria ir para Cuba para conhecer, para ver isso. E muita gente fala, da medicina. Eu falei, cara, eu vou em tudo esse negócio aí, eu vou visitar tudo. E fiz. Fui em tudo que você pode imaginar, cara. Caminhei demais. Ficasse quanto tempo lá? Fiquei 2 semanas. Então eu caminhei demais, assim, sério, caminhei 35 km por dia, a pé, assim, indo em todos os bairros e tal, vendo tudo, entrando em tudo. E foi uma experiência muito bacana, porque eu vi, entretanto, é muito triste ver, né? Pô, hospital. Eu fui lá em hospital conhecer e tal. E isso é uma balela, dizer que a medicina em Cuba é avançadíssima. Não é. O pessoal fica lavando, eu vi, só não sei lá, o pessoal lavando luva para reutilizar, luva descartável. Então, porque eles não têm material. Tu vê, o equipamento deles são equipamentos antigos, década de 50. Eles não têm isso. Pô, filas enormes para comprar pão, cara. Sabe, para comprar pão. Eu via isso, tinha a hora do pão. Aí começava aquela fila enorme. O que é isso aqui, cara? Aí uma fila enorme para comprar um saquinho de pão lá, para conseguir. O pessoal lá, eles ganham um cartão que eles chamam de tarjeta de ouro, que é um cartãozinho que é os teus mantimentos que tu tem direito no mês. Aí tu vai nas lojas estatais, tu chega lá, olha, eu queria aqui 1 litro de óleo. Esse mês não tem. Então risca. Então, uma dúzia de ovos aí, tem só 6. Então pega. Aí farinha. Farinha tem. É assim, cara. Doideira, É cara. assim que a pessoa tá habituada a isso e nem sabe o que é Não, né? Eu fui nessas... Eu tenho uma imagem que eu mostro pra vocês, assim, eu gravei tudo. Cara, é uma tristeza. Essas lojas onde os cubanos fazem compras, prateleiras tudo vazia, aí assim, é o que tem. É o que tem. Eu lembro de uma... Eu tenho uma memória fotográfica, aqui é o mercado de Cuba, e aí tipo, tinha uma prateleira dessa aí com uma garrafa de... sei lá, pacote de bolacha, tá ligado? Exatamente, né? Uma bolacha, um macarrãozinho no canto. E é assim, cara. Se tu teve sorte de conseguir macarrão naquele mês, beleza. E assim, esse nosso bloqueio econômico é engraçado. Porque, ao mesmo tempo, pro turista, tu podia comprar o que tu quisesse. Não é que o cubano não pode comprar, mas é que tem 2 moedas. Tinha, né? Agora unificaram. Tinha 2 moedas em Cuba, né? Tinha o CUP e o CUC. O CUP é o dinheiro que os cubanos ganham. O CUC é o equivalente a $1. Então, o que acontece? Os produtos todos bons, o que nós temos no mercado, é tudo em dólar. Só que o cubano ganha $25 por mês, cara. Uhum. Então, um shampoo, $7. E esses... Então, como é que ele vai comprar isso? Ele não compra. Eu encontro isso no mesmo lugar ou, por exemplo, o turista que vai pra lá, ele não compra no mesmo lugar que o cara que mora lá? Não. Ali, cara, existe, assim, eles fizeram um sistema muito cruel, assim, porque eles criaram literalmente uma segregação via moeda. Porque o cubano, ele não tem nem condições de entrar numa loja que um turista pode entrar. O turista vem com dólar. E todos os preços das coisas que realmente tem no resto do mundo são em dólar.
Então, o cubano não tem esse dinheiro para entrar numa loja dessa. Um café expresso, $5. Imagina, $5 é o que o cubano ganha em uma semana de trabalho. Então, ele não vai comer um café expresso. Então, ele nem entra nessas lojas. Mas, Nem sabe o que é um café sim, expresso. mas ficam perto, assim, essas lojas, sabe? Na mesma rua tem a loja dos cubanos, que é uma loja dessa estatal, e a loja normal, que é normal não, porque não é normal, porque não é nada normal em Cuba, né? Mas tem a loja que o turista vai para comprar as coisas. Então, eu entrei nessas lojas, comprei algumas coisas que eu precisava, mantimentos que eu precisava, mas o cubano não vai, Não é que cara. ele não tem acesso, é que ele não consegue. E uma coisa muito louca que eu percebi lá, eu só me dei conta disso lá, né? Como em Cuba não tinha, né? Até bem pouco tempo atrás, propriedade privada e tal, lojas, não tem cadeias de lojas. Então, se tu não tens a perspectiva de expansão, tu também não tem marcas. Isso é muito louco, porque não tinha, eu fiz marketing, né? Então, cara, claro, faz todo sentido. Tu vai numa pizzaria lá, uma lojinha de pizza, não tem pizzaria, né? Uma lojinha de pizza, o nome do negócio é pizza. Entendeu? Tu não vai ter. Não interessa se é Pizza Hut ou se é Isso, Domino's. é pizza. É pizza. É a pizza que fica ali, ó. Entendeu? Porque não há uma perspectiva de expansão de negócio, nada disso. É a pizza. Aí é muito louco. Eu nunca tinha me dado conta disso, né? Que, tipo, não faz sentido nenhum eles terem a marca do negócio. É pizza. O outro lá sei lá, que eles atendem. Sabe, pelo alimento, assim. Então, é muito louco. E no último dia, claro, eu senti o peso eu fui lembrado de uma forma muito drástica que eu estava em uma ditadura, né? O último dia foi uma situação muito, muito, muito tensa, e literalmente muito tensa, porque na noite anterior eu saí para jantar e comer com uma líder de um movimento dissidente cubano que prega eleições diretas em Cuba. Então, fiquei horas, tava 2 semanas já em Cuba, tava tranquilão, tava à vontade lá já, não tava nem aí pra nada, postando tudo já no Instagram. Pensei, cara, esse estado aqui é tão ineficiente. Se o Brasil já é ineficiente, imagina isso aqui, né? Eles vão controlar meu Instagram, até parece. Aí tava de boa, assim e tal, né? Postando tudo. No último dia, fui comer com uma dissidente cubana, conversar, queria conhecer, saber do movimento. Fiquei umas 3 horas conversando com ela. Vai pedir isso também, né? Fiquei umas 3 horas conversando com ela e voltei pra casa que eu tava hospedado. Claro, fiquei em casa, né, das pessoas. Fiquei na casa que eu tava hospedado, dormi 7 da manhã, da porta, assim, cara. Porra, o que tá acontecendo aqui, cara? Aí eu abro a porta, o dono da casa, cara, branco, assim, Bruno, traz todas as tuas coisas que a polícia tá aqui. Aí eu, oi? Traz todas as coisas que a polícia tá aqui, eles estão aqui na sala te esperando. Aí eu, tá? Eu fechei a porta. Cara, na hora, eu peguei meu Instagram. Galera, é o seguinte, tá no meu Instagram até hoje. Galera, é o seguinte, a polícia chegou aqui, eu não sei o que vai acontecer, não sei o que aconteceu. Eles estão me chamando, se eu não voltar a postar nada, Já sabe. me procurem e tal. Disso, cara, não lembro disso. Isso, aí eu voltei, cara. Me procurem, é foda. Porra, não, mas eu fiquei, imagina, nervosão, 7 da manhã. Aí, cara, eu sentei, 2 caras paisana, assim, eles sentam aqui. Botaram no meio deles, assim, no sofá, os dois, cada um de um lado, assim, e eu falo, modéstia à parte, eu falo espanhol, assim, fluentemente, assim, falo muito bem, aprendi muito cedo, assim, tal. Cara, eu não falava nem sim nem no mais, cara. Eu não falava mais nada, assim, cara, de nervoso que eu tava. E 1h30 ele me interrogando, e tu quem é, com quem tá, por quê, porque tu veio e tal, o que tu faz no Brasil, é mesmo, e detalhes, traz sua mala, investigando tudo, tal, tá, e quando tu vai embora? Eu iria, agora, se tu quiser. Eu ia embora agora, e era literalmente meu último dia, meu voo sai meio-dia. Ah, é? Então tá. Ele pegaram, chamaram, falaram ali com um cara na rua, chamaram um cara, aeroporto. Leva. Cara, me deixaram dentro do aeroporto, cara, pra ir embora. Eu só voltei a respirar quando o avião só decolou, velho. Que loucura, velho. Vixe, tá no meu Os caras Instagram. estavam em cima, estavam... Não, é que eles não estavam me perseguindo, nem vendo minhas redes, mas estavam monitorando ela, né, cara? A guria, claro. Sim. Aí chegaram... Quem é esse maluco que não é daqui que foi conversar com porra. Cara. Então... Meu Deus, mano. Que loucura. Aí, cara, aí eu fui lembrado que eu estava realmente numa ditadura, porque o cara vai ficando à vontade, assim, né, cara? E de repente... Cara, ô Bruno, eu tinha um projeto de ir pra Cuba há uns 3 anos, né? Então a pandemia atrasou, obviamente, mas eu já tava meio que postergando. Mas eu queria muito ter ido e eu pedi informação pra irmã de um amigo meu, que ficou lá durante 2 anos, lá em Cuba. Só que daí eu fui pedir a informação pra ela de como é que funcionava, comprar moeda, eu queria saber essa diferença do CUP e do CUC, né?
E aí ela falava, não, me explicou, deu um resuminho. Eu falei, tá, mas e como é que tá lá a questão da internet? Eu vou poder postar coisa, eu vou poder olhar. Não, às vezes assim, tu não vai achar pontos de internet, às vezes sim, às vezes não. E comida, tu tem que comprar, se tu quiser comprar coisa boa, comprar coisa bacana, tem que ir lá naquela área mais litorânea ali, onde é a turística e tudo mais, Varadeiro. né? Como é que é o nome mesmo? Varadeiro. Varadeiro. E aí eu falei, tá, mas eu não posso comprar lá onde eu tiver, porque eu ia pro meio de Havana, assim, eu ia pro centro histórico de Havana lá, já é tudo histórico, né, e centro histórico é mais ainda, né. Mas aí ela assim, mas é que não tem... E aí eu comecei a perceber uma coisa, ela começava a sempre dar um porém, não, mas é porque lá o centro de Havana é muito bonito. Aí eu falei, tá, mas pô, não tem como comprar coisa no centro de Havana? Assim, não tem, mas compra lá. Eu falei, tá, mas tu não acha isso um pouco absurdo? Não acha, assim... E eu, obviamente que ela tinha era do espectro político mais de esquerda, e ela começava a justificar, assim... Só sei que, obviamente, a gente chegou no ponto dela falar da saúde de Cuba, sempre assim, né? Essa era a justificativa, é o ponto em comum entre eles, que gostam de romantizar a ditadura. Sim. Aí eu falo assim, mas qual é a questão da saúde, assim? Me diz o dado que a OMS trouxe de Cuba. Junto, é tudo igual. Não, é tudo... mas não só por isso. Mas é porque esses dados de Cuba... Quem é que traz esses dados de Cuba? A OMS não entra mais lá, né? Em Cuba Não, faz anos pra saber como é que é. É que nem a China, que teve 4 mil casos de corona só. Exatamente. O epicentro, o nascimento do Covid foi na China e morreram 4 mil pessoas, né? A gente confia nos dados de uma ditadura, claro. Exatamente. Faz todo sentido. Eu vou confiar que a China teve 4 mil mortos. Em Wuhan, lá onde nasceu o negócio, tem 4 mil mortos. Impossível. Mas a mesma coisa, eu acho que essa romantização, a gente não sabe se é de má fé, se é de pura ignorância, mas como é que a pessoa pode romantizar um país que não tem nem propriedade privada até pouco tempo atrás? Liberaram só há pouco tempo. E em poucos negócios, né? Não era exatamente... Pequeno negócio. Pequenos negócios. Então, assim, como é que tu vai romantizar isso, cara? A pessoa não tem propriedade, não tem liberdade, em primeiro lugar. E aí deriva da liberdade, obviamente, a propriedade privada. Pra tu ter liberdade, tem que ter propriedade privada. Enfim, é algo que não consigo absorver, né? Sim, não dá pra entender. E ela falava assim, sempre justificando, né? Porque aquilo assim, mas é porque tem esse lado. É porque os cubanos são muito felizes, porque eles são muito simples. Mas, cara, mas porque tu pode ser simples, né? Porque tu mora aqui em Floripa, tem uma família com dinheiro. Tu pode ir lá passar lá 2 anos e ficar bem na simplicidade. Agora o cara tá lá perdido lá, tá preso lá naquele Sem lugar. conhecer outras realidades, esse que é o negócio. Exatamente. Cara, o que saiu muito, que eu me lembro, tipo, agora ainda é época de Olimpíada, o cara lembra ainda mais, que quando foi a Olimpíada aqui no Brasil, teve uma galera de cubano que sumiu, que não voltou pra Cuba, que sumiu. E teve uma galera que, tipo, simplesmente desapareceu. Que não tava nem no Brasil, nem em Cuba. Né? Tipo, tentou fugir. Então, porra, aí o cara já vê quão restrito é a parada. Tu mora num país, tu não pode viajar, tu não pode, tipo... Eu quero conhecer a Europa, não pode. Mas a saúde de qualidade. Porra, não importa se tu quer fugir daquele lugar. Né? A saúde é um detalhezinho pequeno. Sim, pelo amor de Deus, né, cara, pelo aquele negócio que se tu botar assim uma iCadzinha no Instagram daquela, você gostaria de viajar todos os anos ou ter uma saúde igual para todos os brasileiros? Pô, o cara vai botar que quer viajar todo ano, velho. Exato, cara. Então, tipo, tu pensa em si, não no geral. Mas, enfim, foi uma experiência interessante. Eu tinha recebido Mas foi curioso, porque quando eu tava lá, eu tinha um convite válido para ir para a Coreia do Norte. E aí, de lá tu não ia aconteceu voltar. Esse negócio dos policiais. Eu acho que eu não vou, não. Acho que eu vou ficar de boa. Acho que eu vou ficar no Brasil. Cara, de lá tu não ia voltar, eu acho, cara. Cara, eu tenho essa confiança. Eu ia fazer uma bobagem lá, eu ia postar alguma coisa, não seguir a orientação de um dos guias lá, que lá fica a gente, os guias, né? Eles ficam contigo o tempo todo, né? Então... Mas deve ser uma experiência muito doida também, né? Nossa. Deve ser muito triste também, né? Sim. Mais radical do que... Com certeza, dúvida. muito mais radical do que... Aliás, tem um seriado, gente, tem um documentário no Netflix que é Como se tornar um ditador. Bem novo. Pô, muito legal. Não sei se pode fazer recomendação aqui, mas muito legal. Muito legal, porque fala exatamente isso. É um documentário bem satírico, né? Fala, se você quiser se tornar um ditador, então siga esse manual de instruções. Aí vai falando dos ditadores. E o último episódio, com uma ditadura maior exemplo de ditadura é a Coreia do Norte, né? Porque é uma ditadura que transcendeu as gerações, né? Sim, com certeza. Cara, tem um negócio que é muito louco, que as pessoas acham que não é, mas que é foda. Tipo, eu tenho um amigo que é chinês, que eles moravam aqui no Brasil, tipo, a família dele é da China realmente, vieram pro Brasil, ficaram alguns anos e voltaram pra China. Cara, a gente não consegue fazer contato com ele, tipo, não consegue. Ele fez um negócio lá um dia, conseguiu entrar num jogo, falou pra gente entrar no jogo pra conversar com ele pelo chat do jogo. E, tipo, deu algumas horas, ele caiu e, cara, nunca mais. Meu Deus. Gente, assim, Como assim, cara? A gente era amigo nosso, tipo, ele falava português, ele era chinês mesmo, mas falava português tudo e nunca mais. A gente tá indo
uma bad aqui, né? Mas o... Levanta aí. Mas cara, às vezes eu fico preocupado, assim, pensar... ainda bem que no Ocidente nós temos nossos problemas todos, mas temos ainda valores de democracia, de liberdade, sabe? Isso precisa ser preservado, assim. Isso é uma coisa que, tipo, hoje no Brasil eu acho que não tem mais como voltar atrás, né? Tipo, comunicação, WhatsApp, se bloqueia o WhatsApp no Brasil, acabou o país, né? Acabou, né? Acabou total, né? A comunicação no geral. Pessoal, vou ter que ir nessa aí, velho. Tá indo nessa? Não tem jeito mesmo. Agradecemos a presença. Ela já demonstrou sinais de raiva aqui. Cachorro é foda, né, velho? Cachorro mata com raiva. Não é isso, mas realmente eu tinha combinado com ela e, pô, mas não é por isso não é nada muito assim, né, no instinto... Meu instinto de sobrevivência, né? Sobrevivência. A tua sobrevivência, né, cara? Ah, pô, a estrela tá aí ainda. Tá, Não. tu sabe, né? Tu sabe que vai ir pro cortezinho isso aí, já tá... Vai. Pô, fica feliz, cara. Vai demonstrar certa simpatia por ela. Depois passa o arroba que a gente deixa lá na... Boa. Uma baita arroba. Não. Uma baita arroba. Ai. Daqui a pouco a arroba do Bruno também tá vindo aí, Falando nisso, casado, solteiro, namorando. Não, cara, eu tô... Atenção na revelação, Boteco eu tô- Podcast. Não. Em primeiro... Porra, cara, é só pra falar sobre política aqui, velho. Falar sobre política. Não, eu tô solteiro. A gente tirou nossa foto, né? Depois eu Tiramos. Pô, obrigadão também. Tamo junto, meu querido. Pô, Faz intervalinho quiser aí. ir lá, Faz um intervalinho, só dá um pauzinho aí. Obrigado pela presença aí, irmão. Voltamos no intervalinho, o último intervalo. Agora eu vou fazer uma última perguntinha pra ti, Bruno, pra gente fechar esse papo. Porra, eu gosto pra caralho, inclusive, já te agradeço antecipadamente. Mas, cara, quais são os planos aí? Ano que vem tem eleição. Tu vem como? Vai se manter? Vai vir pra outro cargo? Vai chegar presidente da República, que era o sonho da mãe? Então, cara, eu vou fazer o que eu sempre sonhei. Eu tô lançando minha carreira com uma dupla sertaneja. Tô brincando. Eu vou ser candidato a deputado federal. E eu quero ser, tudo leva a querer que serei candidato. Uma eleição muito difícil, né? Mas nunca tive eleição fácil, também nunca fui favorito a nada. Então, vou fazer como eu sei fazer, né? Com as minhas ideias, nas redes sociais, com pouco recurso e muita vontade. Bater de frente com os figurão aí de Santa Catarina. Poxa, tem um pessoal forte aí, né? Uns figurões, bem figurões aí. Mas tudo bem, né? Enfim, se o pessoal quiser, a gente vai lá, a gente faz uma campanha bacana e consegue chegar lá. Vai dar boa, com certeza. Amém, tomara, cara. Eu tenho muita vontade. Eu falo com honestidade, assim, eu empreendo há muito tempo e há muito tempo eu sou gestor e sempre considero que faço com certa habilidade minha gestão das empresas que eu sou envolvido. Mas eu nunca fui dormir pensando no meu negócio e acordei pensando no meu negócio. Na política eu faço exatamente isso. Eu durmo... É um negócio que brilha teu olho mesmo. Assim, brilha muito, assim, muito. Eu gosto, cara. Eu acho que se existe esse negócio de vocação, acho que eu tenho uma certa vocação. É difícil o cara encontrar isso. uma parada que ele gosta, assim, de verdade, né? Mesmo. Nossa. Então, tipo, tu acorda todos os dias pensando, porra, vou fazer o que eu gosto. Eu enfrento 10 batalhas, perco 9,5. Mas não importa, cara. A meia ali, pra mim, faz valer muito a pena, assim. Eu gosto muito do que faço. É legal, mesmo. tu segue também sempre, tipo, nos teus ideais e tal, né? Não se desvirtua da parada, assim. Então é uma coisa que faz com gosto, né? É que é convicção, né? Sim. Eu costumo dizer, cara, eu não tenho boa memória, mas eu costumo ser coerente. Então, o que eu fiz antes deve ser muito parecido com o que eu faço agora, porque é o que eu acredito, né, cara? Queria puxar ainda um papo de FL aí, mas fica para outro dia. A gente fala em outro momento. Pedrinho, encerra para nós então o episódio de hoje. Pode deixar, Bruno. Te agradecer mais uma vez aí. O cara viaja amanhã e disponibilizou um tempinho da agenda para vir conversar com a gente. Mais uma figura de peso aqui no Boteco. Obrigado para quem assistiu até agora. Aquele pedido de sempre. Se inscrevam lá no canal do YouTube, deixa o like. Vocês. E muito obrigado. Boa noite. Então, peraí. Opa!
Rede social aí pra galera Rede que não te social. conhece aí. Galera, Perdeu um convidado, isso. perdeu um convidado. Poxa, por favor. É só botar lá Bruno Souza no Instagram, brunosouza.sc, e me segue no Instagram, no Facebook, no Twitter, pra ir lá, me dar ideias, sugestões, me xingar se quiser. Enfim, a gente tá lá aberto ao debate, não tem Fale problema. bem, fale mal, né? Fale bem, meu irmão, mas fale comigo, pelo menos. Vamos se comunicar aí, né, pessoal? Vamos se comunicar. A gente precisa desenvolver mais pontos de contatos entre todos aí para que nós consigamos Debate dar de ideias. soluções melhores para o nosso país. Debate de ideia é sempre saudável, né? Amém. Então é isso aí, galera. Obrigadão por terem assistido até agora. Segue lá também o Will Baruch, Pedro Garim, Boteco Podcast principalmente. E é nóis. Valeu!